Graça e paz, amado. Hoje é uma segunda-feira e você está iniciando uma semana e um novo mês. Podemos dizer, seja bem-vindo, mês 7, mês de julho. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o ministério do discipulado. E o texto que eu deixo como base para você é Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, depois você confere, não é? Mas veja o que disse Pedro apóstolo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e verso 2. O que nós precisamos entender é que o discipulado, ele é um ministério. E às vezes você confunde que fazer parte do ministério é você ser diácono, presbítero, pastor. Não, faz parte. Mas se você é um discipulador, você está exercendo também um ministério. Porque as nossas igrejas, os nossos cultos são povoados. Mas as igrejas elas atuam um pouco naquilo que se chama evangelização. Ou seja, evangelização pessoal. Na evangelização pessoal, você está desenvolvendo o quê? O ministério do discipulado. Porque o que acontece na realidade é isso. Se nós não damos assistência aos novos convertidos, a gente perde a visão de firmá-los na fé. A gente perde a visão de trazê-los ao desenvolvimento. Porque eles precisam desse desenvolvimento espiritual. E se não houver esse desenvolvimento, eles não podem se tornar bons discípulos. Depois você compara segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2, e Colossenses 1, 28 e 29. Veja bem, Jesus ele ensinou os seus discípulos a fazerem discípulos. E também deixou essa ordem antes dele subir aos céus, está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as. Isso é interessante. Agora, imagina se esses discípulos eles tivessem falhados, né? O que teria acontecido conosco? O Evangelho ele não teria chegado até nós se os discípulos não tivessem feito aquilo que Jesus pediu. Eles falharam, mas não falharam. Por isso o Evangelho, ele veio até você. Olha, eu poderia dizer para você que nós não podemos, em hipótese alguma, falhar nesse ministério. Esse é o ministério de todos. Se você quer conduzir alguém a Cristo, você precisa ser um discipulador. E para ser um bom discipulador, você também tem que ser um bom discípulo. O apóstolo São Paulo, ele tinha os seus filhos na fé como seus discípulos, e ele discipulava eles. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Porque os novos convertidos, eles têm essa carência. Pode observar lá em Gálatas, capítulo 4, 19, que Paulo vai dizer o seguinte, ele fala que ele sofre. Ele diz, olha lá,
eu sofro por vocês até que Cristo seja confirmado em vocês, como meus discípulos. E essa é a realidade. Você, discipulador, tem que sofrer, entre aspas, né? Mas você tem que orar, jejuar e ofertar pelos seus discípulos, se você é um discipulador, para que eles possam alcançar conhecimento, crescimento. Então nós temos que estar sempre ligados, atentos nas carências desses novos convertidos. Carência de alimentação, carência de proteção. O novo convertido, neófito chamado, é como se fosse na realidade, um recém-nascido. Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer outra vez, João 3,3 e 2 Coríntios 5,17. Precisa nascer de novo. Então, o novo convertido, ele precisa de receber a alimentação adequada. Tem que ser, como diz 1 Pedro 2, você tem que desejar, né? O leite que não é falsificado, que é a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser o alimento constante para esse novo convertido. E esse é o papel que nós temos como discipuladores. Esse papel é muito importante, porque vai evitar que no comício que outras doutrinas, ou seja, das pessoas não convertidas, venham até essas pessoas. Seria como você dá para um recém-nascido comida muito temperada, sabe? Você deve ensinar seu novo convertido a se alimentar através das Escrituras, lendo a Bíblia. Você tem que fazer desafios para eles que são determinados em alguns textos, para eles pesquisar, para eles se debruçarem sobre isso. E aí você vai levar esse novo convertido, esse discípulo seu, você vai levar ele ao crescimento espiritual. E não vai demorar muito tempo, é um curto espaço de tempo, ele vai estar pronto para alimentar outras pessoas. Isso não é maravilhoso? O novo convertido, ele também tem a carência de proteção, né? A criança, quando ela começa a engatinhar, ela precisa de cuidados, um cuidado todo especial e de muita proteção. Cuidado para não cair, cuidado para não pegar em coisas perigosas, cuidado para não se machucar. Assim é o novo convertido. É a mesma coisa, ele precisa de cuidado, ele precisa de proteção. Ele está vulnerável a ciladas que o inimigo pode colocar na caminhada dele. Ele é muito frágil nas lutas contra as tentações. Por isso, você, como discipulador, você precisa estar atento. Você tem que estar constantemente, sabe, na presença dele, com ele. Quando ele te chamar, não inventa desculpa, não. Atende ele. Ele precisa de você. Você tem que estar com ele constantemente para orar com ele, para estudar a Bíblia com ele. Porque ele precisa ser robustecido na sua vida espiritual. Até que ele possa caminhar sozinho. Ele tem que estar robustecido a fim de que ele possa receber alimentação mais do que o leite. Entendeu? Mais do que o leite. Ele precisa parar só do manjarzinho espiritual, ele tem que ter mais. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 3, e depois lá em Hebreus, capítulo 5, verso 2, o escritor, aliás, capítulo 5, verso 12 de Hebreus, o escritor vai estar lembrando sobre isso. Portanto, o discipulador deve estar sempre vigilante, protegendo constantemente, atento aos seus problemas e às suas dificuldades, passando-se as suas experiências pessoais. Quer dizer, você já passou por tantas e tantas coisas. A outra carência que ele tem é a carência de orientação. E, acima de tudo isso, o amor precisa ser colocado. Então, o ministério do discipulado, ele é altamente gratificante.
ele é muito gratificante. Mas aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Agora, temos que ter um cuidado, e precisa ser observado esse cuidado. O discipulador, né, se possível, é bom que seja homem discipulando homem, mulher discipulando mulher, porque assim você vai evitar os costumes do velho homem, porque ele pode se confundir o carinho que você tem, o carinho, o afeto cristão, ele pode confundir com outros sentimentos. Pense nisso, Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente.